Olá, gente, tudo bem? Passando aqui, sexta-feira, mais uma semana findando, né? Sexta-feira, dia 12 de abril de 2019, uma semana marcada aí, claro, com notícias boas, outras nem tantas, né? Nem tanto assim, mas, porém, na velha luta do bom brasileiro, vamos em frente, desistir nunca, jamais. Mas não é por isso que devamos deixar de retratar essas situações, né? Não é por isso que nós simplesmente vamos nos calar, nos silenciar. Afinal de contas, o tema de hoje também é esse: quem cala consente. Tem pessoas que se calam porque, de alguma maneira, são beneficiadas, né, com este silêncio diante dos problemas, diante das aflições, como também tem outras que se calam por desesperança. Falta de esperança, jogar a toalha, não acreditam mais, e essas se tornam aqueles que mais sofrem porque não conseguem dar um passo à frente, não sentem jamais encorajado a mudar. E aí, meu amigo, é aqueles que mais sofrem também, segundo dados, com a depressão, essa doença silenciosa. E nós não podemos, né, ficar calados diante do que nos aflige, daquilo que nos faz sofrer, daquilo que nos causa transtorno. Isso eu digo no governo federal, estadual, municipal, nossas autoridades em alguns órgãos, algumas secretarias, que, de alguma maneira, diante, mesmo dentro do seu poder limitado, essas pessoas conseguem causar diretamente um transtorno na vida do cidadão. Ela é responsável, corresponsável, de alguma maneira. E aí, o cidadão não pode temer, não pode temer. Infelizmente, existem algumas situações que são inadmissíveis, não tem como se sustentar, mas para isso o cidadão tem que falar, tem que reclamar. Aí muitos dizem, mas eu sozinho, meu amigo, você sozinho pode ser o primeiro a ter coragem e fator preponderante para encorajar os outros também. Quantas pessoas não pensam igual a você, mas falta coragem, falta alguém que a represente, alguém que a estimule. E você pode ser esse alguém, simplesmente exercendo o seu direito de cidadão. E é nessas horas em que a gente sempre diz: olha, reclamar adianta, com toda certeza é fundamental que você reclame, que você denuncie. Afinal de contas, amigo, simplesmente não dá para ficar do jeito que está. E muitos querem impedir que você reclame. Infelizmente, tem pessoas que procuram os meios de comunicação, tem pessoas que de boca em boca falam, reclamam e ainda querem impedir. Por quê? Porque é a ponta do iceberg. A partir do momento que você reclamar, de uma forma ou de outra, muitos estarão reclamando também, muitos se encorajam. E aqueles que são responsáveis ou corresponsáveis pelo transtorno causado e que cruzam os braços, eles vão se ver obrigados. Eles serão obrigados a tomar uma posição, a vir a público dar uma satisfação. Então, reclamar adianta. E não precisa esperar acontecer algo ruim para você reclamar. Você pode reclamar muito antes, né? Você pode reclamar, mas como? Olha, a partir do momento que você percebe que há uma medida, que essa medida vai lhe prejudicar de alguma maneira, você pode já antecipar e esclarecer. Olha, não é bem assim, não é bem assim. Quer um exemplo? Olha, o novo ministro, vamos para o âmbito federal, o novo ministro da Educação, né, o Abraham Weintraub, ele disse que, para a maneira dele, a visão dele, que para impedir que alunos agressivos, né, causem transtornos nas salas de aula, o que acontece? Olha, no limite aí da situação, ele vai lá e suspende o Bolsa Família. Isso sim é que eu digo que é uma demonstração clara, né, de aumentar ainda mais esse precipício social. Porque se nós, hoje, e aquelas pessoas que estão no poder diziam que a esquerda interferia
na educação familiar com a lei da palmada, bom, nós também estamos interferindo na educação familiar e até incentivando que pais despreparados, com medo e aflitos, desesperados por perder a possibilidade de perder o Bolsa Família, imagine o que pessoas desequilibradas que têm filhos nesse afã, nesse desespero, podem fazer com seus próprios filhos. E outro detalhe, e aquela criança que tem o mesmo comportamento agressivo e não tem um Bolsa Família, que no popular, aquele filhinho de papai, aquele que não tem Bolsa Família para suspender não, ministro, como é que faz nesse caso? Porque se você até alterar a voz com um desses meninos, aumentar um pouquinho o tom da voz, a família tem advogado e dos mais caros, né, os mais eficientes e renomados, para processar professor, diretor, escola. Ministro, isso aí, pelo que nós conseguimos compreender, é uma medida direcionada e também preconceituosa, porque geralmente alunos agressivos são que filhos de pais analfabetos, que vivem em situação lastimável e que precisam do Bolsa Família. Bom, se nós seguirmos essa linha de raciocínio, ministro, então seria mais viável, né, que o senhor procurasse um outro meio junto com outros secretários, né, outros ministérios, por exemplo, do governo, a dar condições para que essa família, né, tenha todo um alicerce, todo um lastro de possibilidades econômica, financeira, profissional, que os membros dessa família possam ter, né, uma vida familiar correta e sustentada, sem tantos problemas, porque talvez até isso esteja afetando o comportamento da criança. O senhor acha que viver em condições, muitas vezes subhumanas, isso não reflete na vida do aluno? Você acha que uma criança que vive em condições lastimáveis, com Bolsa Família, em condições insalubres, o senhor acha que essa criança vai para a escola, dedicada a aprender porque quer mudar de vida, tem o lanche, muitas vezes o almoço, aquelas que estudam o dia inteiro na escola. O senhor acha que isso é o suficiente para que esse aluno, essa criança, tenha um comportamento diferente, que ela não desenvolva um comportamento agressivo simplesmente já por ter essa realidade diária, enquanto os coleguinhas muitas vezes não têm? Ministro, eu não consegui entender essa punição. Aliás, Bolsa Família não é prêmio, não. O Bolsa Família não é um prêmio. Olha, eu vou tirar o seu prêmio. Não é um prêmio que você está dando a essa família. O senhor acha que pessoas que vivem, né, nessas condições aqui, não aqui, cadê? Eu sempre me atrapalho agora. Pessoas que vivem nessa situação aqui, ministro, que vivem do Bolsa Família, uma criança dessa, você acha que o impacto psicológico numa criança dessa não é fundamental muitas vezes quando ela chega a sofrer um bullying por colegas que vivem em situação bem melhor, que compram sapatos novos, chegam na escola, algumas até humilham e olham com desprezo para essa criança, e aí de repente é o professor que ainda não tem culpa nenhuma, mas ele cobra metas, esse professor faz o papel dele, e esse aluno não tem em quem, né, jogar toda essa energia, toda essa coisa reprimida. De repente, muitas vezes é no professor como consequência e não por algo pessoal. Bem, ministro, o senhor precisa reavaliar. Aliás, acredito que o senhor, né, poderia ser o ministro já começando de maneira diferente, falando e tratando de assuntos e deixar de lado discurso ideológico. Toda vez que nós vemos um ministro com discurso de ideologia, a gente já perde a fé, porque a gente quer trabalho. A gente quer trabalho. Quando a gente contrata alguém para fazer um serviço para a gente, eu não estou muito preocupado em quem ele votou, qual o pensamento dele, se ele é fã, né, do Che Guevara ou então do Stroessner, ou radical de esquerda. Não estou preocupado que time ele torce, qual a ideologia dele, para quem ele votou para presidente. Eu quero que ele faça e desempenhe um bom trabalho.
independente. Eu acho que muitas vezes os ministros, né, poderiam simplesmente, olha, estou dentro de um governo que pensa assim, vamos fazer o que o patrão manda. Pronto. Mas menos pronunciamentos, né, que só causam mal-estar à nossa sociedade e põe em dúvida a isonomia, muitas vezes. Então, para você acompanhando, isso que eu falei é simplesmente uma realidade. Tem pessoas que já concordam com o ministro, sabendo e tendo consciência do que eu falei. Mas são as pessoas que se tornam escravos. Que escravos? Escravos das emoções. Pessoas que se tornam tão passionais, defendem cegamente a um político, a um governador, a um presidente, a um prefeito, né? E defendem cegamente. Por quê? Porque elas se escravizam. É a síndrome de Estocolmo. Está sofrendo, mas acredita. Ela é levada a acreditar que é melhor sofrer com este e tentando esconder os fatos, os erros, né, deste político, porque ela foi levada a acreditar que qualquer outro, menos este malvado favorito, seria bem pior. E aí o que acontece também com relação ao que a gente vê na internet, nas redes sociais. Meu amigo, você não imagina o que tem de defensor. O que tem de defensor. E que se dizem, olha, eu respeito a opinião, respeito o que você disser, desde que você pense igual a mim. Isso é intolerância. E essa intolerância, esse tipo de pensamento enraizado, que vai sendo regado todo dia, fomentado a todo momento, que só faz crescer a intolerância, não só daqueles que tentam um embate com você, numa conversa, em argumentos, mas também a sua demonstração. O seu filho se torna intolerante, a sua família, aqueles que te acompanham, se tornam pessoas que vão absorver esse tipo de comportamento. Se você é tão intolerante que chega a ser agressivo, ríspido, o seu exemplo para um filho é mais do que palavras. Só que você, devido à sua experiência de vida, sabe até onde vai a sua rispidez. Agora, você acredita que o seu filho, inexperiente, e que viu a figura do pai, da mãe, né, como exemplo, que repete tudo que os seus pais fazem, e quando vê um pai e uma mãe sendo ríspido, sendo intolerante, às vezes agressivo, você acha que a criança vai ter senso de medida? Será que ela não vai se meter em confusão? Será que essa criança não vai se colocar em situações difíceis, né? Exatamente porque ela não sabe o limite de quando parar, enquanto que você adulto sabe. Isso também é doutrinação. Isso também é doutrinação. Doutrinação não é aquilo que você diz, olha, porque alguns professores estavam lá doutrinando, dizendo que aqui era a esquerda, era a certa, esse pensamento aqui comunista é o certo. Muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Com os nossos filhos, nós tentamos, entre aspas, uns chamam de orientar, outros de doutrinar. Não muda-se muito, né? A prática, o exercício do fato, a execução, né, deste fato. Porém, alguns dizem, mas é para o bem do meu filho. Mas, às vezes, inconscientemente, fora aqueles conselhos, fora aqueles bons exemplos, você também, através dos seus maus exemplos, também está sendo uma forma, de orientação, um farol. E aí entra aquela questão. Nesta hora em que você é doutrinador, você está ensinando seu filho a ser um doutrinador, a seguir a mesma linha de pensamento que você acredita que desde que você nasceu, quando você era jovem, e o mundo mudou. Então está na hora de revermos alguns conceitos. É hora de você ensinar e demonstrar que você pode questionar, que você não deve aceitar simplesmente a imposição daqueles que querem se aproveitar, de você. Seu filho vai crescer. Depois de formado, se ele for independente, se tornar independente, o que é raro, muitas vezes, neste país, para um jovem se tornar, de repente, médico, além da dificuldade, conseguir ter o seu próprio consultório, ele vai sempre ser funcionário de alguém. Ele vai ter sempre que atender alguém.
E quando seu filho não conseguir essa independência financeira, de repente ele vai trabalhar para os outros. Ele também vai ter que seguir regras, diretrizes de uma empresa, de uma indústria, o que for. E aí a gente transporta essa realidade para uma sociedade inteira. Nós temos que seguir diretrizes, mas não é pelo fato de seguir as diretrizes impostas pela sociedade ou pelos governos, né, pelo poder público, que nós temos que ficar calados. Existe uma grande diferença. Então, saindo da família, saindo para o lado profissional, indo para a vida em sociedade, muitas vezes, né, tentam nos calar. Só que às vezes a gente esquece que, olha, nós é que temos o poder. Os nossos representantes políticos são os nossos empregados. E a partir do momento em que uma população, uma sociedade, uma comunidade vive sendo chicoteada, baixando a cabeça para um político que está ali porque você votou e que você pode tirar, é a hora de repensar um pouquinho. Você colocou aquele presidente, aquele prefeito, aquele governador, e de repente você aceita de maneira silenciosa. E o silêncio, às vezes, faz muito mal. Né? Então, é como se você vivesse com medo. Né? E aí não dá, amigo. Não dá para viver dessa maneira. Uma sociedade inteira, né? Poucos se levantam, mas a partir do momento em que todos começam a ter a consciência de que uma pessoa na fila do SUS, através do SUS, na fila de um PSF, uma noite inteira para ter um atendimento com um dentista. Quando você pensa em uma senhora que, para atender o seu filho, fica horas numa UPA, aí você diz, mas é uma pessoa só, é um caso isolado. Não, não é um caso isolado, são muitos. E você pode fazer parte deste grupo seleto de pessoas que muitas vezes é maltratado, mas prefere não falar, prefere não reclamar, ficar em silêncio. E você não está contribuindo, aliás, você pode ser corresponsável, né? Você pode ser até corresponsável por manter aquela pessoa nesse sofrimento, a partir do momento em que você não vai simplesmente viver numa servidão total. Pois é, uma desobediência civil. Essa é a palavra. A desobediência civil, e que diz, olha, mas eu quero, não é um quartel, nós não vivemos no regime militar, porque tem que fazer, e olha, eu sou o prefeito, você tem que fazer assim, o povo não tem que obedecer nada. O povo não tem que ficar num regime de escravidão. Né? Já acabou, faz tempo. Depois da lei sexagenária, veio a Lei Áurea, mas parece que alguns políticos acreditam que vivemos na colônia. Numa colônia, né? Um sistema colonial, em que o poder, naquela época, dado aí através de títulos a nobres ou a realeza, podem fazer o que bem quer. E através do medo, ou da opressão, ou de uma forma de manter a servidão do povo através da sua necessidade, eles vão se mantendo e querendo, impondo uma servidão. E essa servidão, meu amigo, não vai existir. Eles querem uma obediência de todos. E a desobediência civil é o exercício, muitas vezes, da liberdade. O que mais me incomoda é ver uma pessoa na mesma fila, esperando atendimento com um dentista, e ela simplesmente chega e fala, mas tá bom, você está reclamando porque você votou contra o prefeito. Vive na mesma situação. Na mesma situação. E não é questão de consciência, é uma questão de passionalidade, a questão de paixão política. Ela aceita viver naquele sofrimento, aceita compartilhar da mesma dor, da mesma angústia, mas ela não aceita admitir, ter autocrítica, dizer, olha, estamos arrependidos, eu votei, pensei que era uma coisa e é outra. E você do meu lado está reclamando? Porque você gostava do outro. Eu odeio o opositor do meu prefeito favorito. Isso é de uma irracionalidade, porque o sofrimento não é só para aquela pessoa, o eleitor, o oposicionista, é para todos. E na internet, com acesso à internet, multiplicamos
né? Demos mais gás, fomentamos aí o poder dessas pessoas que servem exatamente para servir. O chamado puxa-saco. Aqui, é claro, com a internet, ele puxa o saco e vai na internet defender. Ele puxa o saco e vai na internet tentar justificar. Ele puxa o saco e vai na internet tentar argumentar de que tá ruim. Ah, mas o opositor dele é pior. Por quê? Porque eu penso assim sobre ele, eu penso assim sobre aquele. Então, gente, eu acho que tão importante quanto nós reivindicarmos os nossos direitos, né, reclamarmos, não ficarmos em silêncio, é estar atento exatamente àqueles que vivem, de alguma maneira, recebem benesses de manter esse poder que não está sendo satisfatório, a contento da população, né, principalmente na área de saúde. Você pode observar que muitos dizem, olha, eu estou arrependido de ter votado nesse atual gestor. Porém, o meu ego, onde é que eu vou ficar com a cara? Eu saí na rua, briguei com o vizinho, eu discuti, eu empinei bandeira para um lado e para o outro, né? Eu bati a mão no peito, dizendo que era praticamente o Salvador, né? O Salvador. E agora, o que é que eu faço? É melhor manter, né, o meu discurso para não passar vergonha. Vergonha você já está passando em defender algo errado. É tentar se manter, está feio. Está feio, não tem como justificar muitas cidades que se encontram esburacadas, não pelo efeito da chuva, né, mas pela incompetência, ingerência de muitos governantes, né, pela incapacidade gerencial. Alguns já admitiram publicamente, eu pensei que era uma coisa e é outra. Cuidar de uma cidade, dos destinos, das vidas de pessoas de uma cidade, não é um experimento que você faz na escola. Não é um experimento de roupa. Ah, eu pensei que ia ficar bem em mim. Não gostei, não ficou bom. Estava errado, vou jogar fora. Não há coisa descartável. Existem consequências diretas na vida das pessoas. E, infelizmente, tem gestores que já perceberam, mas sentem, assim como aqueles que defendem, sentem vergonha de dizer, olha, eu não quero mais não, desisti. Tem pessoas que têm que se manter, né? Segundo elas, manter aí a dignidade, mas dignidade maior seria reconhecer e dizer, olha, para mim não dá. Para mim não dá, pensei, eu não vou sacrificar vidas, não vou fazer munícipes sofrer, né, com transtornos causados pela minha incapacidade gerencial. E olha, tá aqui, vou pegar meu boné e vou embora. Não adianta. Mas alguns ainda se apegam, né, à esperança de que, numa reta final de governo, quem sabe eu consiga fazer aquelas maquiagens, né, na cidade, a tradicional maquiagem, em que basta colocar uma lâmina fininha, da grossura de um biscoito, né, de asfalto, e aí eu modifique assim, embeleze algumas praças. É que nem você mudar os móveis da sala. O sofá no lugar da estante, o tapete vai para o canto, a mesa de centro vai para o outro, e pronto. É a mesma coisa, mas parece estar diferente. Talvez com esse raciocínio já seja o suficiente para que o povo permaneça em silêncio. Compre essa ideia e permaneça em silêncio sem reclamar e acreditando que talvez o gestor tenha mudado, que vai melhorar, e ainda alimentando aquele absurdo que você vota em um gestor para 4 anos e você tem consciência que ele só vai fazer alguma coisinha no último ano. Quer dizer, é difícil, é muito difícil tentar defender esse tipo de raciocínio e comprar essa ideia. Eu vou votar em um prefeito que ele vai passar o primeiro, o segundo e terceiro ano sem fazer nada. No último ele faz uma coisinha, tá bom. Não dá para aceitar esse tipo de coisa. A gente quer respeito e respeito não tem preço. Respeito não tem preço. Então, pense bem no preço das coisas e no valor das ações. Tá certo? Um abraço a todos. Encontro marcado a qualquer momento através do nosso canal. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos nós, hoje e sempre, e todas as famílias. Um abraço.